Como faço para denunciar irregularidades das campanhas? Então, isso é uma coisa que a gente tem que aguardar um pouco as resoluções. Elas podem sofrer algumas alterações. O Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, para cada eleição, eles têm que exarar novas resoluções, porque algumas coisas mudam. Embora as leis sejam fixas, tem 3 leis básicas que orientam a justiça eleitoral, né? Além da própria Constituição, que é o Código Eleitoral, Lei 4737, que é velha, desde 1965, mas ela sofre várias alterações, né? A Lei dos Partidos, 9.096, e a Lei das Eleições, que é 9.504, a primeira de 95 e a segunda de 97. Mas existem, vocês já devem ter ouvido falar, eu acredito que as pessoas já ouviram falar das chamadas mini-reformas. São alteraçõões de alguns dispositivos dessas leis, né? Muda uma coisa ali, muda uma coisa ali, então o TSE e o TRE tem que soltar novas normas para se regulamentar essas coisas. Basicamente dá para dizer o seguinte: as denúncias de irregularidades, elas, por exemplo, propaganda eleitoral se divide em 2 grandes grupos, mas talvez seja melhor falar disso mais para frente, quando o processo eleitoral já estiver mais em andamento. Os veículos de comunicação de massa, por exemplo, têm um tipo de tratamento e as propagandas visuais têm outro tipo de tratamento. As propagandas visuais, um cartaz colocado num lugar indevido, ou por conta do seu tamanho, ou colocado no estabelecimento público, que são coisas vedadas, elas podem ser denunciadas por qualquer cidadão e pode ser denunciado por sistemas mantendo a sua anonimidade, o seu anonimato. Tem um sistema que se chama Pardal, do Ministério Público, e tem um sistema que se chama Denúncia Online, da própria Justiça Eleitoral. Isso, rapidamente, é mandado tirar, o juiz manda tirar, etc. e tal. Agora, se for coisa relacionada, eu ainda estou falando de propaganda, a veículos de comunicação de massa, jornal, TV, rádio, internet, essas coisas, aí vira um processo judicial. No caso só pode ser feita a denúncia por quem tem o legítimo interesse, legitimidade ativa, que se chama em direito. E no caso são os candidatos, os partidos, as coligações ou o próprio Ministério Público. Mas um cidadão comum viu que coisa lá está errada, o que eu faço? Ele faz uma notícia da irregularidade para o Ministério Público. O Ministério Público vai averiguar se aquilo realmente está irregular, e aí ele, Ministério Público, oferece uma denúncia. Então tem essas diferenças. Aí outras irregularidades, como irregularidade na captação de recurso, ou captação ilícita de sufrágio, oferecer compra de voto, essas coisas, isso tudo também tem que ser noticiado ao Ministério Público Eleitoral, porque só ele, além dos partidos e candidatos, tem legitimidade ativa para propor uma ação desse tipo de coisa. Isso será mais regulamentado, mais especificado, inclusive o TRE costuma soltar na sua página em relação à propaganda, o que pode, o que não pode. Olha, antes de fazer uma denúncia, antes de fazer uma reclamação, veja se a legislação permite ou não permite. E costuma deixar de uma forma bem simples para a população também.